Nós vamos então retomar aqui os temas propostos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, novamente na carta de Paulo aos Romanos. Quando você encontrar a carta de Paulo aos Romanos, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. Ontem nós trabalhamos aqui o tema sobre lealdade, princípio de autoridade, submissão e também o princípio de obediência. E hoje nós vamos trabalhar um pouco e introdutoriamente o tema sobre vocação e chamado. E para isso nós tomaremos como base algumas palavras do apóstolo Paulo, que ele escreve e envia à igreja que estava em Roma, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, e nós leremos do versículo 14 ao versículo de número 17. Os irmãos e as irmãs que encontraram Romanos capítulo 1, do verso 14 ao 17, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Então, como eu tenho já anunciado, nós vamos hoje, nos dois períodos que nós temos, procurar aqui levantar algumas questões, evidentemente que a partir de uma perspectiva bíblica, a respeito dessas duas expressões, vocação e chamado. E aí aqui eu quero já, de início, estabelecer aqui a linha que nós vamos utilizar para a nossa reflexão. A minha questão é: quando você pensa em vocação, quando você pensa em chamado, dentro de uma perspectiva bíblica e cristã, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Mais do que isto, para você, o que é vocação? E para você, o que é chamado? Uma outra questão: quando você pensa em vocação e quando você pensa em chamado, você pensa em coisas semelhantes ou você consegue fazer a devida distinção entre essas duas coisas? Porque eu devo destacar que há uma tendência em nosso meio
nos círculos cristãos de, embora estas palavras, vocação e chamado, etimologicamente falando e na forma de pronunciar, sejam distintas, há uma tendência de pensarmos ou até agirmos como se vocação e chamado fossem as mesmas coisas. Então, nós vamos procurar aqui hoje, de início pelo menos, estabelecer aqui a distinção entre o que é vocação e o que é chamado. Mais do que isso, quais seriam estas diferenças? Não só isto, mas é importante que eu saiba a diferença entre vocação e chamado. E uma vez que eu sei qual é a diferença ou quais são as diferenças, como isso pode e como isso deve afetar a prática da minha vida cristã. Quando lemos, por exemplo, o texto que foi lido, aparentemente aqui não tem nenhuma relação com o que está sendo posto. Mas observem que quando Paulo escreve o que nós acabamos de ler, é parte de um todo. O que está acontecendo no capítulo 1 da carta aos Romanos? Primeiro, nós temos aqui uma autoapresentação. Paulo, ele está se autoapresentando à igreja que estava em Roma. Aliás, isso é tão importante para Paulo, e isso fica claro em toda esta carta, porque Paulo ainda, quando ele escreve esta carta, ele ainda não tinha estado pessoalmente com aqueles irmãos. Então Paulo se dedica um bom espaço para tratar de se autoapresentar. Mais do que isto, Paulo também está apresentando a fonte de sua autoridade. Por isso que Paulo, jovens, ele sempre se apresenta na abertura de suas cartas como apóstolo. Por que ele faz isto? Porque ele está apresentando as suas credenciais. Ele está apresentando a fonte de sua autoridade. Por exemplo, quando você lê aquelas 7 cartas que Jesus envia por meio de João às 7 igrejas que estavam na Ásia, em cada uma daquelas cartas, Jesus se apresenta de uma forma. Por exemplo, dentre outras, ele se apresenta assim: isto diz aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ou seja, por que Jesus ele se autoapresenta? Porque Jesus está apresentando as suas credenciais, porque isto é uma forma de apresentar a fonte de sua autoridade. O que é autoridade? Autoridade é alguém que é digno de falar sobre aquele assunto. Por isso que o texto sagrado também diz que quando Jesus falava, a multidão ficava admirada. E por que a multidão se admirava? O texto responde a esta pergunta dizendo que é porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Ora, o que é que tem a ver falar com autoridade e não como os fariseus? Porque embora os fariseus falassem, a vida que eles levavam não lhes conferiam a autoridade para falar sobre aquilo. Por quê? Porque a autoridade é o mesmo que ter credencial, é o mesmo que ter condições
de falar sobre um assunto. Então, quando você fala fulano de tal, é autoridade naquele assunto. O que você está dizendo? Fulano de tal é digno de ser ouvido a respeito daquele assunto. Então, quando Paulo se apresenta no capítulo 1 da carta que ele escreve e envia aos romanos, ele está apresentando a fonte de sua autoridade. Não só isso, preste atenção nisso aqui. Ele também traça um paralelo entre o seu chamado, preste atenção nisso aqui, entre o seu chamado apostólico e a graça que o salvou. Isso aqui é um ponto importante. Paulo, ele não divorcia, Paulo, ele não separa, Paulo, ele não dissocia a graça que o salvou do exercício do seu ministério. Pelo contrário, Paulo, ele deixa claro que o exercício da sua vocação só é possível porque primeiro ele foi salvo. Então, Paulo, ele traça, quem me ouve aqui, diga amém. Paulo, ele traça esse paralelo entre o seu exercício apostólico, entre a sua vocação, o seu chamado, com a graça salvadora. Não só isso, para adiantar aqui, Paulo também, no capítulo 1, ele elogia a fé dos irmãos em Roma. A importância, jovens, preste atenção nisso, a importância de se elogiar. Paulo também manifesta já no capítulo de número 1 desta carta o seu desejo profundo de estar entre aqueles irmãos. Paulo então segue e ele demonstra, eu vou avançando aqui, ele demonstra o seu compromisso com a evangelização. Paulo, ele também deixa isto claro, já no capítulo 1 desta carta, de que ele é comprometido com a evangelização. E por que ele é comprometido com a evangelização? Porque ele crê no poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Não só isto, Paulo, ele também, quem me ouve aqui, diga amém. Paulo também apresenta o estado de pecado em que a humanidade se encontra. Ele não deixa de tratar sobre isso. Ele é claro em mostrar que o pecado afetou toda a humanidade e ele apresenta qual é a condição que o pecado deixou à humanidade. E ele também, é claro, não deixa de mostrar como Deus, ele trata o pecado do homem. Aí agora sim, chegamos lá. Depois que Paulo faz tudo isso, Paulo, ele vai se apresentar de uma forma, eu diria, inusitada, de uma forma surpreendente, de uma forma inesperada, eu também diria. Ele diz que ele se considera um devedor. Veja, e esta dívida que ele diz ter é o que o motiva a pregar o evangelho. Em outras palavras, Paulo, ele se autonomeia, ele se autoapresenta como devedor. E esta dívida que ele diz possuir é o que o move no sentido de cumprir a sua vocação, no sentido de cumprir o seu chamado. E aí é preciso pensar um pouco aqui. Imagine um homem honesto e imagine uma mulher honesta que por alguma razão contraiu uma dívida. Uma pessoa honesta que está endividada ou que possui uma dívida, enquanto ela não paga esta dívida, ela não tem a tranquilidade. É neste sentido que Paulo está se auto-apresentando como devedor. Ele diz: eu sou devedor a gregos, a bárbaros,
E ele diz que é esta dívida que ele possui que o move no sentido de não descansar, não deixar de exercer a sua vocação. Agora veja, mais do que isso, para você que está atento aqui, Paulo ele deixa claro que ele tem consciência clara de que ele está fazendo parte de um projeto que não é dele. Segundo, que não somente não é dele, mas que trata-se de um projeto que é maior do que ele. Ou seja, uma pessoa, preste atenção nisso, uma pessoa que tem consciência a respeito de sua vocação, uma pessoa que tem consciência a respeito de seu chamado, é uma pessoa que tem consciência, primeiro, de que possuir uma vocação é fazer parte de um projeto que não pertence a ela. E segundo, de que ela está envolvida em algo que é maior, eu diria mais importante do que a própria vida dela. Isso é tão verdade que Paulo, por diversas vezes, ele deixou claro que possuir uma vocação, possuir um chamado, é ser como um escravo. Por exemplo, Paulo, ele chega a dizer que o exercício da sua vocação, o exercício da sua chamada, seria o mesmo que, olha o que ele fala, em vós, ou ele diz assim, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Jovens, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que possuir uma vocação e exercer um chamado é algo tão forte, é algo tão intenso, que ele é capaz de dizer que sofra eu, para que a igreja não sofra. Paulo está dizendo que ele é capaz de anular-se a si mesmo para o benefício do outro. Dito isso, e aqui é uma parte que eu gostaria que você gravasse, e aí eu quero que você participe, diga bem forte assim: ter uma vocação, exercer um chamado, é ter clareza de que eu estou envolvido em algo que não me pertence e em algo que é maior do que eu. Se você esquecer de tudo que eu falar aqui, não se esqueça pelo menos disso. Ter uma vocação, exercer um chamado, é você fazer parte de um projeto que não é seu, e é você fazer parte de um projeto que é maior do que você. Vou levantar algumas questões aqui a todos, em especial aos jovens e adolescentes. Primeiro, é possível que alguém, inclusive cristãos, viva sem conhecer o propósito de sua vida? Preste atenção nisso. Eu vou fazer a pergunta de novo. Será que é possível alguém levar a vida, viver, inclusive cristãos, sem saber qual é o propósito de sua vida? É possível? Será que isso acontece? Segunda questão: Deus se envolve com alguém no processo de descoberta do propósito de sua vida? Em outras palavras, a você que está atento, o que eu estou propondo aqui é você pensar o seguinte: será que Deus tem interesse em que você saiba qual é o propósito da sua existência? Será que Deus se preocupa com isso? Há base bíblica para você dizer que há interesse de Deus em te auxiliar no processo de você descobrir qual é a sua vocação, qual é o propósito para a sua vida?
Outra pergunta, a você que está atento: é possível conhecer o propósito da vida? Vou adiantar aqui. Vou fazer outra pergunta a você: como e por que nós devemos descobrir a nossa vocação? Como isso é possível? Por que é preciso que eu descubra a minha vocação? Vou ser mais direto. Se eu estivesse conversando com você agora individualmente, e eu lhe perguntasse de maneira informal, de maneira íntima, e em uma conversa de confiança, numa relação de confiança, e eu lhe perguntasse: você conhece o objetivo para o qual você nasceu? Qual seria a sua resposta? Eu diria mais: se eu te perguntasse, olhem para cá, você está vivendo para quê? Qual é o objetivo da sua existência? Para onde você está indo? Qual é a direção da sua existência? Para onde você está canalizando a sua existência? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. E não se engane, o que move a vida não são as respostas. O que move a vida são as perguntas. Porque se você quer ter uma boa resposta, você primeiro tem que aprender a fazer boas perguntas. Então eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Quais seriam jovens, preste atenção nisso aqui. Quais seriam as consequências de uma vida vivida sem o conhecimento e o cumprimento de seu propósito? Primeiro, eu vou responder aqui. Primeira consequência: passar pela vida sem influenciar outras pessoas. Eu vou esperar você prestar atenção aqui nisso. Se eu não sei para que eu nasci, se eu não sei o propósito para o qual Deus me presenteou com a vida, fatalmente eu não terei condições de influenciar qualquer outra pessoa. Segunda consequência: eu também não serei capaz de influenciar a mim mesmo, porque eu sequer sei para onde eu estou indo. Dá para imaginar alguém que anda sem saber para onde está indo? Quem está me entendendo aqui, diga amém. Dá para imaginar? Eu vou tentar traduzir isso aqui de uma forma prática. Imagine um chefe de família que, num sábado de manhã, enche o tanque do seu carro, aproveitando que a gasolina está muito barata, enche o tanque, chama a sua esposa, pega os seus filhos e diz: nós vamos fazer uma viagem. Anda 100 quilômetros, e depois de andar 100 quilômetros, descobre que está na rota errada. Ele olha para a esposa e vai ter que dizer para ela: eu errei o caminho. Bom, você já sabe o problema que vai dar. Ele vai ouvir, só que depois de ouvir, o que é que tem que se fazer? Pegar o caminho de volta, retornar 100 quilômetros e decidir se vai pegar a rota certa ou não. Nisso já se gastou tempo, já se gastou energia, já se gastou dinheiro. Agora para você que está, gente, preste atenção nisso aqui. Agora imagine se uma viagem de 100 quilômetros, sem conhecer a rota e sem atingir o destino, já é considerado um problema. Imagine você terminar a sua vida e descobrir que você viveu a vida inteira
sem ao menos descobrir que dirá cumprir o propósito para a sua existência. E se eu não sei para onde estou indo e qual o propósito de Deus para a minha existência, primeiro, eu não serei capaz de influenciar ninguém. Segundo, eu não serei capaz de influenciar a mim mesmo. Aliás, para eu ser capaz de influenciar alguém, primeiro eu preciso ser capaz de influenciar a mim mesmo. E isso é princípio. Princípio, inclusive, ensinado por Jesus. Jesus, ele disse o seguinte, sobre querer tirar o cisco do olho do irmão. Ele não proibiu isso. A única coisa que ele falou é, antes que você tire o cisco do olho do seu irmão, arranque a trave do seu. Qual é a proposta de Jesus? Limpe os seus olhos primeiro, para depois você ter condições de limpar os olhos dos outros. Jesus está dizendo, você quer dar visão aos outros? Primeiro você tem que melhorar a sua visão. Ele não está proibindo. A única coisa que ele está dizendo é, quer influenciar os outros, seja capaz de influenciar-se a si mesmo primeiro. Volte para o Antigo Testamento. Neemias. Há uma nação inteira que precisa ser mudada o seu rumo. Neemias é a pessoa que Deus vai usar para mudar o destino de uma nação. Mas observem, quando ele ouve a notícia de que o povo estava em miséria, os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas, qual foi a primeira atitude de Neemias? Não foi orar, não foi jejuar. Ele orou, ele jejuou, ele chorou, ele lamentou. Mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi assentar-se. E por que ele se assentou? Neemias trabalhava de quê? Eu vou ser breve aqui. Ele trabalhava como copeiro. E copeiro trabalha em que posição? Sentado ou em pé? Em pé. Quando ele ouve a notícia e ele decide trabalhar no sentido que Deus queria que ele trabalhasse, a primeira coisa que ele fez foi se assentar. E ao assentar-se, ele está emitindo uma mensagem. Ele está dizendo, eu aceito mudar o meu próprio modo de vida, para que eu possa ser usado por Deus para mudar a vida das outras pessoas. Agora, para você que está atento, como é que eu vou mudar a minha própria vida se eu não sei nem qual é o objetivo de Deus para a minha vida? Diga bem forte para ser uma vez só, por favor, diga vocação. Há três coisas que nós precisamos saber sobre a vocação. Primeira, a vocação é dada como fruto da graça de Deus. Como eu disse, Paulo, ele não separa a vocação que tinha, o ministério que exercia, do fato de ele ter sido salvo. Então, antes de eu pensar na minha vocação, eu preciso pensar que antes eu sou salvo. Segundo lugar, para adiantar, o vocacionado, ele nunca trabalha para benefício próprio. Ele sempre trabalha em favor do outro.
Então diga bem forte para a senhora uma vez só, por favor. Diga assim: ser vocacionado. Não, isso não é forte. Diga mais forte, diga: ser vocacionado é ser chamado para trabalhar em favor do outro. Então, um vocacionado, verdadeiramente vocacionado, ele nunca terá a consciência de que ele está trabalhando para benefício próprio. Não, ele é consciente de que ele é chamado não para ser abençoado, ele é chamado para ser uma bênção, ele é chamado para ser um abençoador. Isso é princípio bíblico. Deus chamou Abraão e disse: eu vou te abençoar, vou te dar grande nome, vou te dar muitos filhos, você será pai de uma grande nação. Mas aí chega um ponto que Deus diz assim: ó, sê tu uma bênção, porque em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: eu não quero que você seja abençoado, eu quero que você seja a própria bênção. E Jesus viveu isso na prática, quando, por exemplo, em Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, Jesus está numa sinagoga, ele pega o que está em Isaías 61 e começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto me ungiu para... Observe, ele me ungiu para... Qual é o objetivo desta unção? Me ungiu para apregoar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos. Veja, não é nada em favor dele mesmo. Ou seja, ele não está dizendo eu sou ungido ou a unção é para mim. Não, a unção é em mim, passando por mim, para atingir e abençoar os outros. Portanto, a vocação que Deus lhe deu não é para benefício próprio, é para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. E aí, é por isso que lá atrás eu disse: ser vocacionado é pertencer a um projeto que não é seu, é você estar envolvido em algo que é maior do que você. E você se torna escravo disso. Converse com seu pastor, converse com quem exerce o ministério de forma séria, e pergunte para essa pessoa se essa pessoa só prega quando quer, se ela só vai à igreja quando quer. Não, vai não querendo ir, fala querendo ficar quieto, prega não querendo pregar, chora querendo sorrir, sorri querendo chorar. Por quê? Porque acabou se envolvendo em algo que é maior do que a própria vida. Então, ser vocacionado é você entender que você é chamado para ser uma bênção para o outro. Quem me ouve aqui, diga amém. Vou tentar explicar de uma outra forma. Jesus, dobre atenção aqui. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu fico impressionado porque tem gente que jejua até o meio-dia e já se acha o máximo. Isso porque acorda às 10 e jejua das 10 ao meio-dia. Não, mas eu apresentei meia-noite, pois é, a hora que foi dormir. Aí jejua até o meio-dia e já se acha o máximo. E aquele crente que jejua enquanto a água do café ferve? Colocou a água para ferver, Senhor, eu apresento o jejum. Quando a água termina de ferver, que ele passa o café, eu entrego o jejum. Jesus jejuou 40 dias. Bom, terminados os 40 dias, a Bíblia diz o quê? Que Jesus teve fome. Bom, se ele tem fome, o que ele precisa? Comer. Alguém que jejuou 40 dias, não tem só necessidade de comer, ele também tem o direito de comer. Então veja, ele precisa comer, e ele pode comer, mas não é só isso.
Satanás se apresenta a Jesus e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, transforme preste atenção nisso aqui, transforme estas pedras em pães. Então veja, ele está com fome, ele precisa comer, ele pode comer, e não é só isso, ele é o Filho de Deus, e não é só isso, ele tem poder de transformar pedras em pães. Para você que está atento aqui, eu vou te perguntar: Jesus transformou as pedras em pães? Não. Por quê? É pecado ele ter feito isso? Era errado ele ter feito isso? Ele jejuou, ele está com fome, é direito dele, ele é poderoso para fazer isso, mas ele faz? Não, ele não faz. Qual é o problema se ele tivesse feito? Ele não fez, então tem algum problema. Qual é o problema? É que ele estaria usando o poder dele em benefício próprio. E ele não veio à terra para servir a si mesmo. Tem gente que perde essas coisas. Jesus não faz isso porque ele não quer usar o poder que ele tem para se auto-beneficiar. Porque veja, ele jejuou 40 dias e não usou o poder para transformar pedras em pães, para matar a própria fome de 40 dias de jejum. Mas ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para matar a fome de uma multidão que estava sem comer há horas. Por quê? Porque ele não veio para se autosservir, ele veio para servir o outro, ele veio para beneficiar o outro. Ser vocacionado é entender e aceitar o fato de que eu não nasci para benefício próprio, eu nasci para abençoar o outro. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. Mas não é só isso, eu preciso adiantar aqui. O vocacionado também é a terceira verdade sobre vocação que precisamos ter em mente. Primeira, ela é fruto da graça. Segundo, o vocacionado trabalha em favor do outro. Terceiro, o vocacionado não deve se esquecer do mistério que envolve o fato de Deus perfeito escolher usar pessoas imperfeitas. Eu preciso entender, se eu tenho uma vocação, eu preciso ter em mente esse mistério. Deus não depende de mim para nada, Deus não precisa de mim para nada. Ele é perfeito e faria sozinho de forma perfeita a obra dele. Mas mesmo assim, por graça e de forma misteriosa, ele decidiu escolher pessoas como eu, falhas, imperfeitas, para manifestar a sua graça e a sua glória às pessoas. Você é vocacionado? Então entenda que não é por mérito próprio, isso é um mistério. E quer ver que isso é verdade? Veja que quando Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne, e tem gente que se prende a querer descobrir qual era esse espinho. Isso não é o ponto. O ponto mesmo é quando Paulo, ele diz que pede 3 vezes para Deus tirar este espinho dele. E na terceira vez, qual foi a resposta de Jesus? A minha graça te basta. Percebem que até para dizer não, Jesus é educado? Porque o que Jesus está dizendo para Paulo é: não vou tirar o espinho. Mas até para isso Jesus é educado. Ele diz: a minha graça te basta. Mas aí depois Jesus diz o quê? E se eu fosse você, eu não perderia isso aqui não. Jesus, o Senhor diz para ele: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso aqui me encanta. Porque olha o que Jesus está dizendo: que o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza de Paulo.
Não é isso que ele está dizendo? É isso ou não é? Não, eu estou perguntando, é isso ou não é? É. Ele está dizendo que o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Mas como assim? Parece estranho isso. Era para ser o contrário. A minha fraqueza ser aperfeiçoada no poder dele. Mas não é isso que ele disse. Ele disse que o poder dele é aperfeiçoado na minha fraqueza. Não parece que está fora de eixo? E outra coisa, não é o poder de qualquer ser, é o poder dele. Eu te pergunto, o Senhor é perfeito ou imperfeito? Ele é perfeito. Se ele é perfeito, o seu poder é o quê? Perfeito. Algo que é perfeito precisa ser aperfeiçoado? Ué, então por que ele está dizendo que o poder dele, que é perfeito, precisa ou vai ser aperfeiçoado na fraqueza de Paulo? Tem que ter uma explicação. Qual é a explicação? A questão aqui não é ser aperfeiçoado em relação ao poder dele. A questão é ser aperfeiçoado em relação a quem vê o poder dele. Porque por melhor que seja a minha visão sobre o poder dele, a minha visão é sempre imperfeita. Mas à medida que ele usa alguém, sendo ele perfeito, e ele usa alguém que é imperfeito, eu começo a olhar e dizer, agora eu estou entendendo a graça de Deus. Porque embora Deus seja perfeito, Ele escolheu usar pessoas imperfeitas, e isso é obra da graça. Ou seja, eu começo a ver a perfeição do poder de Deus de uma forma mais clara. Então quando Deus te chama ou Ele te vocaciona, é Ele ampliando a visão das pessoas de que Ele, embora perfeito, por graça, Ele decidiu usar pessoas imperfeitas. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. Agora, sobre a vocação, é preciso considerar três coisas, três fases. E aí, jovens, aqui eu quero que vocês tripliquem a atenção para o bem de vocês. Essa escola, ela é feita para vocês. Há três fases em relação a uma vocação. Primeira, eu preciso descobrir a minha vocação. Segundo, eu preciso potencializar a minha vocação. E terceiro, eu preciso cumprir a minha vocação. Então vamos lá? Vamos falar esses três verbos. Diga bem forte para sua vez só, por favor, diga descobrir. Gente, vamos lá. Diga descobrir, potencializar e cumprir. Então diga assim, primeiro eu descubro, depois eu me preparo, para depois eu cumprir. Sabe qual é o problema? É que tem gente que quer começar fazendo, para depois se preparar. E não são poucos os que terminam a vida descobrindo que fizeram o que não eram chamados para fazer. Então e aí jovens, e aí vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Porque vocês ainda são jovens e estão sendo orientados pela palavra de que você precisa parar. Você precisa fazer uma pausa e começar a se autoavaliar. Você precisa investir tempo para se auto-perceber
E segundo, uma vez que você identificou qual é a sua vocação, e daqui a pouco nós vamos falar exatamente sobre como fazer isso. Agora você precisa investir tempo para se preparar. Então, primeiro, descobrir. E segundo, potencializar. Nesses dois pontos, ou nessas duas primeiras fases, é fundamental. E aí, se pelo menos um jovem aqui agarrar isso e viver isso, eu já me darei por satisfeito. Porque nessas duas primeiras fases em que eu dedico tempo para descobrir, e eu dedico tempo para me preparar, repito, é não só fundamental, é vital que você estabeleça relacionamentos saudáveis. Como assim relacionamentos saudáveis? Conversar com pessoas que te ajudarão, primeiro, a identificar a sua vocação. Pessoas que te ajudarão a clarear a sua mente. Pessoas que te ajudarão a entender. E segundo, no processo de preparo, você precisa ser capaz de selecionar com quem você conversa, sobre o que você conversa. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa seríssima. Eu sei que dividiram a vida em fases: infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta. Só que deixa eu te falar uma coisa séria. Mas a vida não é feita de fases. A vida é uma só. O que você fez quando criança vai influenciar o que você será a vida toda. Deixa eu te dizer outra coisa. E eu vou esperar você me olhar aqui atentamente. Quando você casa, você não casa com a pessoa. Que é isso, pastor? Mas é verdade. Eu casei com a Joselma. Mas eu não casei com a Joselma. Eu casei com a história da Joselma. Porque ainda que Deus perdoe e apague, mas a história já está escrita. Não olhe para o lado agora não. E que tipo de história você está escrevendo? Que tipo de história você contará para os seus filhos? O que você terá para contar para a sua filha quando ela tiver 10 anos? Quando ela te perguntar o que você fazia quando tinha 10 anos? 15 anos? 20 anos? Você poderá contar tudo o que você está fazendo? Pastor, e o que isso tem a ver com vocação? Tudo. Porque a vocação é o propósito para o qual Deus te deu a vida. E no processo de eu descobrir a minha vocação, eu precisei conversar com as pessoas certas. Eu tenho foto de bermuda, com 6 anos de idade, do lado do pastor Manuel, pastor da igreja, onde eu fui formado, em inauguração de templo. Do lado dele, de bermuda e com a Bíblia aqui igual ele, do lado. Aí do lado estava eu. 6 anos de idade. Com 10, 11 anos de idade, eu viajava com o meu pastor para o sul de Minas. Com 15 anos então, porque eu precisava conversar com pessoas que me ajudariam a entender qual é o plano de Deus para mim.
E agora é hora de preparar. Eu vou conversar com quem? Com quem quer falar de coisas que não tem nada a ver com a minha vocação? Não, eu vou selecionar com quem eu ando. Não olhe para o lado, não. Por isso é importante que você descubra a sua vocação. Diga bem forte, só quem quer, é claro. Diga assim: descobrir a minha vocação me ajudará a selecionar com quem eu me relaciono. E aí, a descoberta da sua vocação vai te ajudar a quê? A você eliminar o que está sobrando e a trazer para a sua vida o que está faltando. Oh, glória a Deus. O Senhor está dando a oportunidade a alguns irmãos, é verdade, algumas irmãs, é verdade, mas principalmente a jovens, para entender: eu preciso selecionar o tipo de pessoas com quem eu me relaciono, com base no propósito de Deus para a minha vida. Não perca tempo com quem não vai te levar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Então primeiro eu descubro, para depois eu me preparar, para que então finalmente, com essas bases que eu adquiri nos meus bons relacionamentos, eu então possa executar aquilo para o qual Deus me trouxe à vida. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então nós vamos retomar aqui o nosso propósito de trilharmos a respeito, de buscarmos conhecer um pouco mais a respeito de vocação e chamado. Eu no início falei que nós procuraríamos traçar aí uma linha de distinção entre o que é vocação e o que é chamado. Na primeira parte eu propositalmente lancei aqui o que eu particularmente considero as bases desse entendimento. Por isso eu terminei falando sobre as 3 fases de uma vocação, que é a descoberta, a potencialização e depois então o seu cumprimento. E eu quero então introduzir esta segunda parte falando sobre chamado ou vocacionado, fazendo ou colocando aqui uma pergunta central. Você se considera o quê? Um vocacionado ou um chamado? Se alguém te perguntasse hoje, o que você se considera? Você se considera alguém com uma vocação ou você se considera como alguém que é chamado? Por isso que eu espero que vocês se lembrem, por isso que no início da primeira parte eu já trouxe aqui o pensamento de que há uma tendência comum entre nós, de que vocação e chamado são a mesma coisa, tá? E eu deixei claro e reafirmo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ser vocacionado, outra coisa é ser chamado. Embora o chamado faça parte do processo de uma vocação, todavia são coisas que ocorrem em fases distintas, tá? Então, qual é a nossa proposta aqui nessa segunda parte? Inicialmente, trabalhar com definição de termos. Por que é importante nós, em uma escola como essa, lembrando que nós estamos em uma escola, por que é importante numa escola como esta, você trabalhar com um conceito, trabalhar com a definição de termos? Primeiro porque se eu tenho uma definição equivocada a respeito de algo, a minha prática será errada, a minha prática será equivocada. Há muitos cristãos que erram porque aprenderam errado. Há cristãos
que erram pensando que estão acertando. Por quê? Porque aprenderam errado. O conceito está errado. A maneira com que eu creio, e o crer é fruto daquilo que eu entendo. Se eu tenho uma crença errada, a minha prática será errada. Portanto, se eu tenho ali um termo, como por exemplo, vocação, chamado, e o meu conceito sobre aquilo é equivocado, o meu exercício da minha vocação e o exercício do meu chamado também será equivocado. Por que existem pessoas que exercem o ministério de forma equivocada? Porque entenderam o ministério de uma forma errada. Porque há pessoas que exercem o ministério achando que o exercício do ministério é os outros servindo a ele, porque ele não aprendeu que na verdade ministério é serviço. Então, para você que está atento aqui, o que eu estou tentando mostrar é a importância da definição do termo, porque se eu entender de forma errada, a minha prática será da mesma natureza, ou seja, será errada. Por que é importante que eu defina bem um termo? Porque se eu não entender errado, mas entender parcialmente errado, a minha prática também será parcialmente errada. Mas quando eu tenho um entendimento correto a respeito de algo, a minha prática tende a ser uma prática saudável, uma prática correta. Então, se eu sei o que é vocação, escute bem isso. Se eu sei o que é vocação, eu vou ter tranquilidade para lidar com o tempo que é inerente à vocação. E vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Da mesma forma que se eu sei o que de fato é ser chamado, eu vou ter a clareza e conhecimento dos princípios sobre os quais eu tenho que pautar o exercício do meu chamado. Então, eu já vou dar uma dica aqui. Eu possuo uma vocação e eu exerço um chamado. Então, se eu sei o que é vocação, mas eu sei mesmo, eu vou ter tranquilidade de passar pelo tempo do desenvolvimento dessa vocação. Se você está atento, você vai começar a entender onde nós vamos chegar. Da mesma forma que, se eu sei o que é ser chamado, eu vou exercer o meu chamado da forma que é para ser exercido. Então, o que é vocação? O que vem a ser vocação? Vocação vem do termo do termo latino, vocare. Você pode dizer uma vez só, diga assim, vocare. Então, de onde vem então a expressão vocação? E que se refere a quê? Primeiro, chamar, apelar. Quando você busca se aprofundar na raiz da expressão, você vai encontrar expressões como essas aqui, ó, vox, voces. E você já deve ter percebido que tem relação aí com voz. Então veja, vocação, vocação, vocare, vox, voces, voz, chamar, apelar. Então percebam que a vocação, ela tem essa relação com a voz. Na prática, o que é vocação? A vocação diz respeito a estar inclinado, a tender para algo. Olhe para cá. Ou ainda pender para o lado. Então, veja,
Sem pressa, vamos lá. Vocação, vocare, voz, voces, vox, chamar, apelar, inclinação para algo, tender para algo, pender para o lado. E olha isso, desejo de fazer algo específico. Então veja, já de início, eu diria que esta é uma forma de se descobrir a vocação. Por exemplo, eu tinha 6 para 7 anos de idade, e eu me lembro porque não faz tanto tempo assim, parece que foi ontem. Pode rir, eu não tem problema. Mas eu creio nessa palavra. O que eu fazia? Os jovens não vão nem saber do que eu estou falando, mas existia o que era chamado de 3 em 1. O que era o 3 em 1? Era um som que tinha 3 funções: disco, rádio e toca-fita. Você não sabe nem o que é disco, mal sabe o que é rádio. Toca-fita então, meu irmão, o que é toca-fita? Esse toca-fita, ele tinha uma função legal, que era o quê? Você pegava um microfone, plugava ali num local, e você gravava no toca-fita. Eu já apanhei muito dos meus pais, porque eu gravava coisas em cima dos hinos da minha mãe e do meu pai, que tinha essa opção, ele era regravável. Então o que eu fazia? Você ia lá, tinha o play e o rec, vocês lembram, né? Estão gostando da história aqui? Você apertava os dois, o rec e o play, que era o quê? Para gravar. Eu apertava, pegava o microfone e começava a gravar, a pregar. 6 anos de idade. Como é que uma criança de 6 anos de idade, por si só, pega um microfone, começa a pregar e grava dizendo: agora eu tenho fita de pregação? Ora, isso é garantia de que essa criança é vocacionada ao ministério? Não, não é garantia, mas pode ser um sinal. Então o que eu estou tentando mostrar aqui calmamente para vocês, principalmente jovens, é o seguinte: uma das formas de você identificar a sua vocação é você ter a capacidade de se autoanalisar. O seu coração é inclinado a quê? O seu coração, ele pende para que lado? Aí eu gostaria que você triplicasse a atenção, de verdade, para você não me interpretar mal. Quando eu falo de vocação, eu não estou falando só de vocação ministerial. Porque pode ser que um jovem cristão tenha uma vocação para ser um advogado. E você poderá ser usado por Deus como advogado, como instrumento para implementar os princípios do reino dele por meio da sua profissão. Então, por isso que eu estou dizendo que uma das formas de você descobrir a sua vocação é avaliar o seu coração e começar a buscar dentro de si mesmo essa inclinação, esse desejo. E aí, quando você pensa na expressão vocação, você tem aqui uma íntima relação entre, se você está prestando atenção, você vai entender isso aqui, entre vocação e chamada. Por quê? Porque veja que vocação chega um ponto que é chamar, ato de chamar, apelar. Agora, o que precisa ser evidenciado aqui é o nível em que esse chamado ocorre. Porque a vocação, por isso que eu estou indo devagar para a gente entender, a vocação tem um chamado em um nível. O chamado é um chamado, desculpe a redundância, mas é necessária, em outro nível. A vocação é em um nível.
O chamado é em outro nível. E aí eu estou dando gesto, já para começar a abrir, ou tentar aqui, passar o que eu estou tentando expor aqui. Então, no conceito de vocação, existe aí a presença de uma voz. Você pode dizer voz. A questão é, na vocação, essa voz é em que nível? E se eu não conseguir entender isso, eu vou atropelar as coisas. É por isso que tem gente que no processo do ministério, ele atropela as coisas, porque ele nem, às vezes ele nem sabe que a fase em que ele está ainda é do desenvolvimento da vocação, ainda não é o chamado. Por isso que eu estou dizendo, e não é porque eu estou aqui não, é porque, por exemplo, quando eu era jovem, jovem então parece que foi hoje, criança era ontem, jovem é hoje, né? Na minha época não tinha escola bíblica de jovens. Na época do senhor tinha? Vocês estão tendo uma oportunidade que da minha geração para lá não teve. E aí você tem a oportunidade de pensar que vocação, existe uma voz que opera em um nível. Então o que é vocação? Ela está relacionada à inclinação para algo. Ou seja, a dimensão da vocação é interna e não externa. Eu sei que há jovens aqui, irmãos, irmãs, que eu acredito e quero estar certo, de que está assim, então esse desejo que eu tenho de fazer isso, lógico que eu estou falando de coisas puras, como disse Paulo, as coisas espirituais são para os espirituais, e as carnais para os carnais. Então eu estou falando de coisas espirituais, coisas puras. Então essa inclinação, esse desejo que eu tenho é vocação? Não, não estou garantindo que seja. Eu estou lhe dizendo que é possível que seja. Aí a importância de você conversar com pessoas mais experientes. Porque aí à medida que você conversa com essas pessoas, esse desejo que você tem começa a ter clareza. E você vai chegar à conclusão se é sua vocação ou não. Eu ainda sou chato, já deu para perceber. Agora imagine eu, criança, querendo descobrir minha vocação. Eu conversava com todos os pastores, todos. Parava e ficava, mas então como é que é? Pastor Wilson Narciso Ramos, já falecido, eu andava com ele, vivia na cola dele. E ainda dizia para ele, eu acho bonito um jovem que cuida de um pastor velho. E eu estava cantando ele para dizer, então fica andando comigo. Porque o meu desejo era esse, porque desde muito cedo eu tive clareza de que eu preciso subir nos ombros de gigantes para enxergar mais longe. A vida é séria, e com a vida não se brinca, a não ser que você queira passar pela vida e não ser lembrado por nada a não ser por problemas que você gerou. Esse silêncio me inspira. Então a vocação tem a ver com essa voz interna. Você pende para esse lado. E o chamado? Chamado é um termo que define o Novo Testamento. Se você enxugar o Novo Testamento, enxugar, você vai chegar na palavra chamado. E o cristão no Novo Testamento, ele é chamado em dois níveis. Primeiro, ele é chamado a crer.
E em segundo lugar, ele é chamado a servir. Esse crer não é eu sei que existe, não. Esse crer é eu creio tanto que eu me entrego de tal forma que eu me torno discípulo. Então, antes de qualquer chamado, o cristão é chamado a ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? Andar com Jesus. Então diga bem forte assim: antes de qualquer coisa, eu sou chamado a andar com Jesus. O que é andar com Jesus? É desenvolver um relacionamento com Ele. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você é chamado a ser alguma coisa. Então, primeiro, mais importante que fazer para Deus, é você ser para Deus. Não são poucos os que entraram para o ministério como bons crentes, mas que no processo de salvar os outros, acabaram se perdendo. Por isso, nós que possuímos uma vocação e exercemos um chamado, devemos ter em mente que antes das minhas mãos, Deus quer a minha vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, nós somos chamados primeiro a crer, e depois somos chamados a servir. Agora, já perceberam? Pense aí num adolescente que começa a entender, hipoteticamente, que ele é vocacionado a pregar. Aí ele tem uma oportunidade para dar uma saudação. Aí ele dá uma saudação. A igreja já, Dali a pouco ele é chamado para dar uma palavra. A igreja já, daqui a pouco ele está pregando. À medida que o tempo vai passando e essa pessoa vai se desenvolvendo no ministério, qual é uma pergunta comum a se fazer a alguém que está ingressando no ministério? Será que fulano tem chamada? Já perceberam isso? Por exemplo, imagine aí o departamento de jovens aqui. De repente se insere ali o oitavo vice-líder de jovens. Não sei se tem 8 líderes. Pense aí, uma coisa, o 15º. Começou a despontar, coloca ele lá para fazer parte. Alguém começa a dizer assim: fulano é novo, né? Poxa, colocaram ele naquela função, né? Será que ele tem chamada para isso? É assim ou não é? Poxa, fulano de tal está dirigindo a congregação tal, primeira congregação dele. Vamos ficar atentos para ver se ele tem chamada. Por que esse negócio de chamado é tão sério? Porque o que me dá condições de falar em nome de Deus às pessoas não é eu. É o fato de Deus ter me chamado e eu ter estado na presença dEle. Esse é o ponto. Porque vocês não me ouvem por minha causa. Vocês não sabem nem como é a minha vida no dia a dia. O que faz vocês se assentarem e ficar aqui me ouvindo para lá de 1 hora? Às vezes é algo que você nem percebe. É porque você acredita que o que eu estou falando vem da parte de Deus, e vem da parte de Deus porque eu estive na presença dele. É isso que te faz me ouvir.
E é loucura eu pensar que vocês estão aqui me ouvindo por minha causa. Ah, mas tem alguém que te considera e gosta de te ouvir. Até o carinho que essa pessoa tem por mim, ela pensa que é por mim, mas é Deus que colocou no coração dela. Porque se Deus quiser tirar, Ele tira. Não há pregadores que você ouvir e não quer nem mais ouvir? Por que será? Jovens, preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei na mão, que dirá do povo. Quem ainda quer ouvir aqui, diga amém. Então por que esse negócio de chamado é tão importante? Porque o fato de Deus ter me chamado é o que me dá peso de autoridade para falar em nome dEle. Então, a primeira de todas as perguntas para alguém que está começando a exercer uma função é: será que fulano tem chamada? Então, chamada é o que define o Novo Testamento. Todo cristão é chamado a crer e servir. Agora, é claro, existem aqueles que possuem uma chamada específica. Agora deixa eu te dizer uma coisa seríssima. Ter uma chamada específica não implica em dizer que essa pessoa pertence a uma classe especial de crentes. Porque tem gente que acha que porque ele possui uma chamada específica, as pessoas precisam tratá-lo de forma diferenciada. Eu vou ler aqui para vocês o pensamento de dois pastores australianos, Colin Marshall e Tony Pine. Eles escreveram um livro em conjunto extraordinário chamado A Treliça e a Videira. Se você puder, leia esse livro. Olha o que eles dizem. No nível mais básico, a Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos: aqueles que dedicam sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. A chamada ao discipulado é a mesma para todos. Não há dois tipos de discípulos: o grupo mais íntimo que serve a Jesus e ao seu evangelho, e os demais. Ser um discípulo é ser um escravo de Cristo e confessar seu nome abertamente diante dos outros. O que eles estão dizendo aqui? Primeiro, não há tratamento preferencial ao que tem uma chamada específica. Pastor, por que isso é importante para o jovem? Para você entrar sabendo que se você possuir uma vocação e exercer uma chamada específica, você não queira ser tratado como uma classe especial. Já entra sabendo. Porque no final, na verdade, todos nós somos servos. Porque Paulo diz: há um só Deus, há um só batismo, há um só Espírito, há uma só fé e só há um Senhor. E numa relação de Senhor e servos, só existem duas classes: Senhor e, diga servos, diga Senhor e servos. Então, se só tem um Senhor, o restante é o quê? Servo. Então, eu sou servo, você é servo, ele é servo, ele é servo, o Senhor é servo, você é servo. Eu faço algo diferente de você, mas sou servo como você. É que você serve de uma forma e eu sirvo de outra forma, mas no final é um Senhor e o restante é tudo servo. E ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. Então, há diferença de funções, não há diferença de essência. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
só 6 estão em pé. Quando você vai a um restaurante e o garçom vai te servir, o garçom serve em pé ou sentado? Vocês estão em dúvida? O garçom serve em pé ou sentado? E quem é servido fica em pé ou sentado? Então quem serve fica em que posição? E quem é servido fica em que posição? O pregador fica em pé ou sentado? E quem ouve fica sentado ou em pé? Então quem é servo? A prova de que o pregador não é senhor da igreja é que eu estou em pé e vocês estão sentados. Então quem está servindo aqui não é vocês, eu é que estou aqui para servir vocês. Pastor, o que isso tem a ver com jovens? Já entre sabendo. Entre sabendo que não há tratamento preferencial. Porque aqui só há espaço para discípulos. E discípulo para servir como uma espécie de escravo livre. Porque é o seguinte, é uma questão de escolha, jovens. De quem você quer ser escravo? Não é escolher se quer ser escravo ou não. A questão é de quem você quer ser escravo, porque escravo a gente vai ser de um jeito ou do outro. Não é isso que Paulo falou? Antes eu era escravizado pela lei, pelo pecado. E agora eu sou escravo de quem? De Cristo. E o que é ser livre? Liberdade não é você fazer o que quer. Liberdade é você ter condições de fazer o que é para ser feito e de não fazer o que não é para ser feito. Isso é ser livre. Alguém que fuma desregradamente, olha para o crente e diz: todo crente é escravo. Quer conversar sobre o assunto? Me dê um maço de cigarro aqui e vamos ver no final quem é escravo. Eu posso olhar para um maço de cigarro que eu não vou sentir nada. Agora, e você que depende do cigarro? E aí quer chamar a mim de escravo? Então, ser discípulo de Jesus é receber um chamado para ser um escravo livre. E ter uma chamada específica, e eu vou dar uma ênfase aqui, não é um upgrade. Que tem gente que acha que possuir uma vocação e exercer um chamado é um upgrade na vida cristã. Não é isso que falo? Fui levantado ao ministério. Como é que é? E aquele que, quando é consagrado, promove um churrasco para comemorar a consagração ao ministério? Não entendeu nada. Não, meu irmão, eu vou ser consagrado separado a cooperador, e logo depois da minha separação vou fazer um churrasco para comemorar. Ele deveria sair dali e chorar. Pesquise na internet a oração de um profeta menor. É a oração que A.W. Tozer fez no dia da sua consagração a pastor. Ouça aquela oração, você vai entender do que eu estou falando. Ouça, mas estou falando sério. Vai lá, Google, dá um Google. A oração de um servo menor, A.W. Tozer. Ouça a oração que ele fez no dia da consagração dele. Então esse negócio de ministério, chamado, jovens, não é upgrade, tipo, poxa, eu quero ser obreiro. Por quê? Porque ser obreiro é ser exaltado. Não é não. Não é não.
É exatamente o contrário. Pastor, então eu vou desistir. É bom que desista mesmo. Porque se é para entrar, entre sabendo como é que funciona. Que a igreja está cheia de gente que não entende o que é chamado. Vai falar isso para jovem? Mas eu vou falar para quem? Tem que falar para eles. Para eles saberem como é que funciona o negócio, como é que deve funcionar. Então diga bem forte assim para ser uma vez só, de verdade. Diga assim: ter uma chamada específica é só mais uma forma de servir a Deus e a sua igreja. Então não é upgrade, é só mais uma forma que Deus me deu para eu servi-lo. Agora, como é que eu identifico um chamado? Em que consiste um chamado? Eu começo a terminar aqui, eu prometo. Primeiro, o que é ser chamado? Diga bem forte assim, ó. Ser chamado é ter recebido uma convocação de Deus para a realização de uma tarefa que pertence a Ele. Então a tarefa não é minha, a tarefa é dele. Por isso Paulo, ele sempre falou que nós somos o quê? Cooperadores e não operadores. Porque quem opera é ele. Nós apenas cooperamos. Oh, glória a Deus. Quer ver que isso é verdade? Paulo, ele diz assim, ó: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha isso. Deus reconciliando em Cristo consigo o mundo. Mais abaixo Paulo diz assim: e Deus nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Quem reconcilia o homem com Deus? Deus. Por meio de quem? Cristo. Mas ele dá o ministério da reconciliação a quem? A igreja. É como se ele dissesse: quem reconcilia sou eu, mas eu uso vocês no ministério da reconciliação. Então nós somos apenas cooperadores. Ele opera e a gente coopera. E aí, quando você pensa assim, algumas coisas precisam ficar claras, e eu vou ser breve aqui. Se ser chamado é ser convocado a participar de algo que é Deus quem está fazendo, o critério de escolha é dele e não nosso. É ele quem escolhe, e ele escolhe do jeito que ele quer e quem ele quer. O cumprimento desse chamado deve ser sob a autoridade dele e não do homem. Terceiro, os métodos a serem usados são dados por Deus. Quarto, o mérito é dele e não nosso. Quinto, a tarefa não pertence a nós, mas pertence a ele. Sexto, ser chamado é pertencer a um plano divino, e isso implica em um privilégio e não um fardo. Sétimo e último lugar, é deixar algo e ir em direção a outra coisa. A ideia de um telefone. Vai lá, o telefone está aqui, você está fazendo algo aqui, o telefone toca lá. Chamou, o telefone chamou, há um chamado. Eu deixo o que estou fazendo aqui e sigo nessa direção. Ser chamado por Deus é isso. É você estar envolvido com algo aqui, ele te chamar lá, você ser capaz de abrir mão disso aqui, para você se envolver com aquilo que ele quer que você se envolva. É simples, mas é verdade. Então essa consciência é fundamental para a identificação de um chamado.
Eu sei que você deve estar cansado, mas faz o esforço, em poucos minutos eu encerro. E existem duas dimensões de um mesmo chamado. Quais são essas dimensões? Primeira, um chamado interno. E segundo, um chamado externo. Quem trabalhou isso muito bem, quer incentivar os jovens a lerem sobre eles, foram os puritanos. O que é isso? Pesquisa lá também. Puritanismo. Eles desenvolveram muito bem isso. Eles defendiam que há dois níveis de chamado: um chamado interno e o chamado externo. Esse chamado interno é a dimensão de um nível mais íntimo, que fica restrito ao interior do crente. E é uma relação apenas entre Deus e o vocacionado. Ninguém sabe, ninguém está sabendo, mas Deus já está comunicando, Deus já está gerando. É uma comunicação, quem está me entendendo aqui, diga amém. É uma comunicação interna de Deus. Deus comunica o quê? O dom, o talento, a capacidade, o desejo de realizar algo. Então a pessoa, ela é capacitada, ela é dotada para aquilo. Deus dotou a pessoa com aquela capacidade. Opa, Deus está comunicando esse dom. E aí é o que Paulo fala para Timóteo, na primeira carta a Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, essa palavra é muito forte, aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar é desejar ardentemente. Agora aqui, eu vou ser breve aqui, mas aqui há um ponto de tensão, porque esse aspirar é também ambicionar. É que a gente pensa em ambição como algo só negativo. Não. Eu posso ambicionar ser um obreiro para a glória de Deus. É uma ambição, e uma ambição pura. Mas esse nível de chamado interno é entre Deus e a pessoa. A pessoa começa a desejar. Eu diria que é uma espécie de antecipação de Deus em comunicar numa esfera inacessível aos homens, e por isso é desconhecida deles. Por isso que quando alguém fala, eu vou ser um pregador, alguém, canto de boca, ri. Mas ele não é obrigado a acreditar. É porque Deus já está gerando, Deus já está produzindo no coração. Mas aí há o chamado externo. E aqui eu encerro. Então eu diria que esse chamado interno, ele é a vocação. Que é essa, já vou terminar, essa inclinação, essa voz interna. E o chamado externo é o chamado, como o próprio termo sugere, é uma dimensão de chamada que é visível, que é identificada por todos, pelas pessoas. Agora, como isso pode ser identificado? Como isso acontece? Onde isso acontece? Quem está autorizado por Deus para identificar e confirmar o chamado de alguém? Aí que é lindo.
Por quê? Aí entra o papel da igreja. Porque se a vocação é uma relação que envolve só Deus e a pessoa, o chamado não. O chamado ele passa pela liderança da igreja e é confirmada pela igreja. Então a ordem é essa: vocação. Deus e eu. Desejo, dom, vontade, anseio, está lá. E a coisa vai. Vou conversando com as pessoas certas, vou me preparando. Daqui a pouco já não dá para segurar mais. Eu começo a despontar aqui. A liderança da igreja identifica, a igreja identifica. E chega o dia que aquilo que é vocação se torna uma convocação. Então, inicialmente é preciso afirmar que atender a um chamado é aceitar a servir em duas direções: servir a Deus e servir a igreja. Então, se você vai a um restaurante, acho que é a segunda vez que eu falo de restaurante aqui, né? Nada, tá? É só para exemplificar. Eu vou ao restaurante no qual eu quero ser servido por aqueles. Eu não sou servido por aqueles que eu não quero ser servido. Chamado é a mesma coisa. A igreja tem que identificar o chamado. Eu não sei que tipo de chamado é esse que a pessoa diz: Deus me chamou e isso é o que importa, e eu não estou nem aí para o que a igreja e o ministério pensam de mim. Não. Biblicamente falando Deus comunica o dom, Deus dá a vocação, mas a confirmação vem pela liderança da igreja, o ministério da igreja e pela igreja. Porque, afinal, eu vou servir a Deus e a igreja. O senhor tem base bíblica para isso? Você acha que eu viria numa igreja dessa para falar um negócio desse sem base? Vamos ler a Bíblia e a gente encerra. Atos capítulo 13, do verso 1 ao 4. Olha o que diz a narrativa aí. Vamos lá? Você encontrou Atos 13, do 1 ao 4? Se encontrou, por favor, diga amém. Olha o que diz aí. Na igreja que estava em Antioquia, percebe aí que não é a igreja de Antioquia, é da igreja que estava lá. Ela não era de lá, ela só estava. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber. Aí vem a lista. Primeiro da lista, Barnabé. Segundo, Simeão, chamado Níger. Terceiro, Lúcio, Cirineu. Quarto, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. E o último da lista quem é? Saulo. Então quem é o primeiro da lista? Barnabé. E o último da lista? Essa ordem aqui não é à toa. Essa ordem é a ordem com que eles eram vistos na hierarquia. Então o primeiro da lista quem é? Barnabé. E o último da lista? Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a quem? Barnabé e a Saulo. O primeiro e o último da lista. Isso aqui o Senhor está dizendo: eu sou Deus, tanto dos primeiros da lista, quanto dos últimos da lista. Então não importa se na lista do homem você é o primeiro ou o último. Se você faz parte, em algum momento você será útil para Deus. E aí o ponto mesmo é esse aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, quem? A igreja. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui você tem a vocação, todos eles eram vocacionados, e você tem o chamado. Deus chama-os para essa tarefa por meio de quem? Vamos lá.
capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia. E servindo eles, quem? Esses da lista e a igreja. Então jejuando e orando, quem? A igreja. E pondo sobre eles as mãos, quem? A igreja. Então Deus comunica a vocação e chama, mas chama por meio de quem? Da igreja. Então, onde é que ocorre a confirmação da minha vocação e do meu chamado? Na igreja. Por quê? Porque eu vou servir quem? A igreja. Então é bom que você saiba que a vocação é uma coisa interna e a chamada é uma coisa externa. A vocação é Deus e você, mas a chamada é você, Deus e a igreja por meio do ministério da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Com a permissão do pastor Paulo, eu quero que você esteja em pé para nós orarmos ao Senhor. Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, obrigado, Senhor, por esses 2 dias que o Senhor tem dado a mim, ao presbítero Wagner, para estarmos juntos dos teus servos aqui, para servirmos ao Senhor e à tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor da igreja, o pastor presidente desta obra, pastor Davi Cabral Júnior. Ajude o teu servo, abençoe o teu filho junto de sua família. Abençoe também, Senhor, a diretoria da igreja, abençoe o ministério da igreja, abençoe esta igreja. Abençoe, Senhor, o pastor William, junto daqueles que o auxiliam à frente dos jovens, dos adolescentes deste ministério. Opera de uma forma especial. E aos jovens e adolescentes que aqui estão, Senhor, ajude-os no processo de descobrirem qual é o plano que o Senhor tem para cada um deles. Ó Deus, ajude-os a escolherem as pessoas com quem se relacionarem. Ajude-os nas suas decisões e que em tudo o teu nome permaneça sendo glorificado. Que o teu nome seja exaltado na vida de cada um dos teus servos que aqui estão. É a oração que eu faço e eu faço em nome de Jesus. E os que concordam digam glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado.